Bom, então, o assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje é qual é o papel da videolaringoscopia no cenário de pandemia. Então, a gente vai tentar discorrer esse assunto nessa uma hora que a gente tem. Alguns slides institucionais, então, só para a gente deixar claro que esse tipo de webinar, ele não substitui um treinamento formal e de maneira nenhuma ele te dá certificação para manusear equipamentos ou fazer técnicas avançadas sem a devida certificação. Tá? E de forma nenhuma, qualquer explicação, qualquer técnica que eu demonstrar aqui para vocês substitui a, 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 a leitura do manual, né, e com as recomendações do fabricante. Essa apresentação também ela é de minha autoria e as opiniões e todo o contexto dela, todo o conteúdo dela representa a minha opinião, não a opinião necessariamente a opinião da Medtronic. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Maurício Malito, sou anestesiologista, fiz toda a minha formação na Santa Casa de São Paulo e desenvolvo esse trabalho com via aérea já há mais de 10 anos, principalmente no CTVA, que é o nosso centro de treinamento. Sou representante brasileiro aqui dessa sociedade, que é uma sociedade internacional, que é a SAM, que é a Society for Airway Management, e também sou membro da DAS, que é a Sociedade Britânica de Via Aérea, que é a Difficult Airway Society. E como conflitos de interesse, a única coisa que eu posso mencionar é a Medtronic, que está organizando e financiando todo essa apresentação, e o CTVA, onde eu sou um dos fundadores, e é um centro de treinamento que tem relação com via aérea e faz bastante cursos e tem interesse em treinamento. Bom, nosso objetivo hoje é falar rapidamente para vocês do cenário dessa pandemia, né? Ela se assolou mundialmente e está impactando o nosso dia a dia, a nossa forma de trabalho, a nossa forma de relacionamento. Como essa doença, né, que é conhecida como Covid-19, ela se relaciona com o manejo da via aérea. Então, a gente vai mostrar isso para vocês. Os videolaringoscópios, eles ficaram muito em evidência, né? Você pode até ouvir alguns telejornais e eles vão falar de intubação traqueal, coisas que não eram comuns no ano passado, algum tempo atrás. Então, a gente vai explicar um pouquinho algumas informações, algumas técnicas que são fundamentais para você ter sucesso na utilização desses dispositivos e vamos falar um pouquinho sobre essas técnicas em pacientes adultos, rapidamente, sobre algumas técnicas na população pediátrica. Bom, se a gente tentar resumir ao máximo, né, vamos dizer, essas 4 pedras fundamentais do manejo da via aérea, o que a gente tem? A gente tem a ventilação, a gente tem a intubação traqueal, a gente tem a ventilação de resgate, quando essas duas anteriores elas falham, você não consegue intubar o seu paciente ou você tem muita dificuldade de ventilar ele com a máscara facial. Então, essa ventilação de resgate através de outros dispositivos, principalmente dispositivos supraglóticos, ela vem, o nome está falando, resgatar aquela situação que já é uma situação quase crítica. E quando falha tudo ali em cima, a gente precisa fazer uma cricotireoidostomia, que o nome mais atual é um acesso pela frente do pescoço, né? Então, é um acesso invasivo pela frente do pescoço. Seu objetivo é levar oxigênio para o paciente. Então, essas são as 4 pedras fundamentais do manejo da via aérea. Em todas essas manobras, todos esses estágios, a maior preocupação é sempre fornecer oxigênio para o seu paciente. Então, apesar de a minha intenção é intubar esse paciente, é usar algum dispositivo para fazer uma intubação traqueal, eu não posso esquecer que eu preciso ventilar, eu preciso garantir a ventilação desse paciente. Então, talvez se a intubação está difícil, eu dou um passo atrás, resgato a ventilação e depois mudo uma técnica. Então, lembrar sempre que o objetivo principal é manter a oximetria do paciente, é manter a pressão parcial do oxigênio, principalmente nos órgãos nobres, o cérebro, o coração, que esse é o nosso objetivo fundamental. Mas falando de pandemia, né, a gente começou a ouvir falar disso no final de dezembro de 2019, apareceu um vírus, o SARS-CoV-2, na China,
E rapidamente ele tomou conta do mundo, né? Então esse aqui é um print que eu acabei de fazer alguns minutos atrás, então é um dado bem atual do um mapa que é alimentado pela Universidade Johns Hopkins, e dá para vocês perceberem que o mundo inteiro está acometido, né? Então praticamente não tem nenhum lugar, talvez a Antártida lá embaixo, né? Não tem nenhum pontinho, mas o resto do mundo está todo comprometido. Então realmente é uma doença que ela está presente em todos os lugares e ela está interagindo muito com o nosso dia a dia. Infelizmente, o nosso país tem uma taxa alta de contaminação, né, só perto pelos Estados Unidos, e, na verdade, essa doença é uma doença infecciosa, né, como outras doenças que a gente conhece. O que ela tem de diferença? Ela tem uma transmissibilidade muito grande e ela é uma doença nova. A gente não tem nenhum tipo de população que já teve contato com ela anteriormente. Por isso que é tudo muito novo, tudo muito incerto. A gente fica ouvindo informações que muitas vezes elas se contradizem. Isso que eu estou falando realmente, daqui talvez alguns meses, isso já mude alguns conceitos. Então, em épocas de pandemia, as informações são muito atuais, são muito imediatas, né? Mas basicamente o foco, o ponto de entrada dessa infecção é a via respiratória, né? Então você tem o vírus pode se depositar em alguns locais, você tem contato pela mão por contato e leva isso ao rosto, inala aquela partícula e aquela partícula vai levar através da via respiratória o início da infecção. O organismo ele se manifesta com um processo inflamatório muito grande e esse processo inflamatório acaba levando a um comprometimento de órgãos. E dentro dos órgãos mais importantes acometidos, a gente tem os pulmões, certo? E o efeito principal disso daí é o que é? É uma insuficiência respiratória progressiva. Então, esses pacientes, na forma mais grave, chegam para a gente com uma oximetria muito baixa, né? Então, nesse ponto, quando eles chegam nesse ponto, aí o acesso à via aérea é importante. Tem que ser um acesso rápido e tem que ser um acesso efetivo para garantir essa ventilação e essa oxigenação desses pacientes. Bom, a doença ela apareceu na China e imediatamente começaram a aparecer muitas informações, muitos trabalhos, muitos artigos, né? Mas depois, quando ela ganhou um pouco mais de espaço, né, e chegou na Europa, e os europeus tiveram contato com isso, e tiveram informações mais consistentes, começaram a produzir bastante artigos e alguns trabalhos bastante relevantes. Então, eu gostaria de citar esse daqui, que é um trabalho do Dr. Tim Cook, do Reino Unido, onde que ele fez? Ele estudou, ele fez um apanhado, né, das informações que se tinha até aquele momento, foi mais ou menos março, abril de 2020, e o que ele nos informou? Ele estudou como é que era a transmissão e qual que era a barreira mais importante para você conseguir ter segurança, né? Os médicos, eles precisam atender esses pacientes, mas eles precisam ter algum tipo de segurança. Então apareceu aquela sigla que todo mundo agora sabe o que é o EPI, né? Que é basicamente aqueles equipamentos de proteção individual que a gente utiliza, né? Todo profissional que trabalha em algum lugar com algum tipo de risco usa EPI. E relacionou esse tipo de EPI, qual é o EPI necessário, com a característica da transmissão dessa doença, né? Então, é uma transmissão por contato, uma transmissão por gotículas e também tem uma transmissão por aerosol. E cada tipo de situação pode gerar um tipo de modo de transmissão mais recorrente, né? Então, a gente, dependendo do tipo de situação que você está, você vai escolher um EPI mais adequado. Então, o contato, né, com mais de 2 metros, você praticamente você não tem. São essas transmissões onde você encosta em alguma coisa, essa coisa está contaminada e você leva a sua mão ao rosto sem nenhum tipo de higiene e tem essa contaminação. Então, luvas, aventais, limpar, fazer uma higiene, fazer uma limpeza dos locais funciona como forma de prevenção e o EPI adequado é esse. Gotículas, até onde se sabe, é a principal forma de transmissão
da Covid-19, tá? Mais do que o aerosol. E por exemplo, são aquelas partículas maiores que ficam em suspensão e percorrem menos de 2 metros, né? Então, onde acontece isso? Por exemplo, no espirro, né? No espirro libera muitas partículas. Então, luvas, avental, máscara de proteção, se você vai lidar com um paciente que está espirrando, que está tendo esse tipo de contato. E o aerosol é onde a gente precisa de mais proteção. E procedimentos geradores de aerosol, por exemplo, são procedimentos mais invasivos, como, por exemplo, a intubação traqueal. E, baseado nessas informações, foram criados alguns consensos, alguns guidelines, e também eu gostaria de citar esse, né, que foi publicado também pelo grupo da DAS, da Difficult Air Society, onde eles, o trabalho é um trabalho bastante consistente, onde ele mostra várias sugestões e vários caminhos para você lidar com algumas situações críticas de forma segura, e o conceito básico deles é, primeiro, segurança. Então, a equipe precisa ter segurança, tanto a equipe como o paciente. Como é que você faz isso? Respeitando recomendações de segurança dos devidos órgãos médicos, né? E usando EPI adequado. Por isso que é importante saber qual que é o tipo de transmissão, que local onde você está, qual que é o maior risco, e usar o EPI adequado. Esses pacientes, eles são críticos muitas vezes, né? Quando chega numa fase mais avançada da doença, a insuficiência respiratória se instala muito rapidamente. Então, a gente precisa ter eficácia nas manobras, ou seja, a gente precisa fazer com que aquelas manobras funcionem na primeira tentativa, ou que elas evoluam muito rapidamente, né? Do mesmo jeito que ela precisa ser assertiva, ela tem que ser feita com rapidez, mas sem correria e sem precipitação. Então, é mais ou menos esse tipo de conceito que a gente precisa para atender esse tipo de paciente. O que eles sugerem de otimização das manobras que a gente já utiliza anteriormente? Posicionamento adequado, principalmente na hora que você vai fazer ventilação e intubação desse paciente. A pré-oxigenação é uma técnica que nós anestesiologistas utilizamos de rotina, mas talvez outros profissionais não tenham o hábito de usar essa técnica, ou não conheçam essa técnica. Então, na verdade, o que você faz é uma desnitrogenação dos pulmões do paciente. O paciente está respirando ar ambiente que é rico em nitrogênio. Quando você oferece uma máscara, e uma máscara bem adaptada na face desse paciente, e um fluxo de O2 a 100%, pelo menos 10 litros de O2 a 100% durante 5 minutos, e pede para esse paciente respirar espontaneamente, você acaba fazendo um turnover e acaba fazendo uma lavagem daquele nitrogênio e satura os espaços alveolares com oxigênio a 100%. Esse oxigênio, quando o paciente estiver em apneia, ele vai funcionar como uma espécie de reservatório. E ele vai ser consumido naquele tempo que o paciente tem apneia. Então, ele vai aumentar um conceito que a gente chama de safe apnea time, ou seja, o tempo de apneia seguro, onde esse paciente suporta uma apneia sem comprometer o fornecimento de oxigênio nesses órgãos mais nobres. É uma boa recomendação você tentar isolar as conexões dos filtros, com filtros, do aparelho de anestesia, do seu dispositivo de ventilação, ou seja, todo tipo de conexão que você puder colocar um filtro de barreira, ele vai impedir a contaminação daquele equipamento ou a contaminação do ambiente que você está. Tá? Uma técnica de intubação em sequência rápida e com o uso de relaxantes neuromusculares, o que significa? Eu não falei que um procedimento que gera muito aerosol é o manejo da via aérea, principalmente a intubação traqueal. Então, essa técnica, ela visa o quê? Você vai fazer algumas medicações, principalmente hipnóticos e relaxantes neuromusculares, você fez aquela pré-oxigenação anterior, você tem pelo menos aí uns 2 minutos de tempo de apneia, você não vai fazer a ventilação habitual desse paciente, induz esse paciente e intuba ele rapidamente. Você minimiza o risco de dispersão por gotícula e também por aerosol. E a recomendação de uma laringoscopia otimizada, ou seja, você vai ter que fazer com que aquela sua laringoscopia ela seja a melhor possível. Ela tem que ser a melhor, a mais efetiva, para que ela resolva o problema rapidamente e você melhore aquela hipóxia que o paciente tem. Então, visando isso, a gente tem que planejar antes, ver os recursos que você tem e usar esses recursos para que aquela laringoscopia seja a melhor possível. A gente pode utilizar um videolaringoscópio, pode utilizar catéteres introdutores como o Buge, manobras laríngeas externas como a manobra de burp. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né?
E o que seria uma laringoscopia otimizada? Seria aquela onde o paciente ele está numa posição adequada, e a posição adequada é uma posição que é denominada posição olfativa, né? Então, o paciente ele tem uma flexão do pescoço e extensão da cabeça. A gente consegue isso com alguns coxins e um melhor posicionamento do paciente. Eu vou mostrar logo em seguida. Você utilizar equipamentos adequados para aquele seu paciente. Então, cabos e lâminas adequadas ao tipo de paciente. Se eu tenho um paciente pediátrico, eu preciso de materiais adequados ao tamanho daquele paciente. O uso de relaxante neuromuscular, ele, antes da pandemia, ele era muito discutido e muito avaliado por conta de que você usar relaxante neuromuscular para entubar um paciente é muito mais fácil. Né? Paciente relaxado, você consegue fazer a manobra de laringoscopia com uma facilidade maior. Né? Você usa menos força também. Mas, principalmente quando a gente fala em pacientes com via aérea difícil, quando você faz um relaxante neuromuscular, você tem que ter uma grande certeza que você consegue ventilar esse paciente. Porque se você não conseguir entubá-lo, e você não vai conseguir ventilá-lo posteriormente, você está tendo um cenário crítico. Né? Então, o relaxante neuromuscular, agora ele tem sido usado de uma forma mais, talvez assim, um pouco mais liberal por conta do cenário da pandemia, mas ele é uma droga que ajuda demais, mas tem que ser usada com parcimônia e com indicação precisa. A força correta. Né? Lembre-se que qualquer dispositivo que a gente utilizar, quando você introduz ele na cavidade oral, a cavidade oral ela é cheia de, ela é recoberta por mucosa, ela tem várias terminações nervosas, capilares são frágeis. Então a força ela tem que ser a menor possível. Os laringoscópios, eles são equipamentos grandes, muitas vezes robustos, mas eles devem ser segurados, eles devem ser manipulados com extrema delicadeza, justamente para você não transferir aquela força e causar algum tipo de trauma durante a sua manobra de intubação. As manobras laríngeas externas, elas são indicação precisa. Então, quando a gente segura o laringoscópio com a mão direita, com a mão esquerda, a mão direita livre não é para ficar segurando o tubo, ela é para manipular o pescoço. E o Dr. Richard Levitan é um socorrista de Baltimore, e ele diz que toda laringoscopia é uma manobra bimanual. Você tem que usar as duas mãos o tempo inteiro. Então, enquanto a mão esquerda segura o dispositivo, a mão direita ela mobiliza o pescoço e tenta encontrar um posicionamento que facilite a visualização. Esse burp é um mnemônico, que é basicamente a manobra que a gente faz. Né? Então, você faz um movimento no pescoço aqui e empurra as estruturas para baixo, para trás, para cima e para a direita, e mantém essa pressão. Encontrou um posicionamento onde a visualização está otimizada, você pede para um auxiliar manter aquela posição para você, e aí sim você faz a introdução do tubo. Tá? E ele também recomenda que o ponto-chave de localização da sua técnica é localizar a epiglote. Quando a gente localiza a epiglote, a gente tem uma noção espacial da cavidade oral e você sabe onde estão localizadas as estruturas. Então, só relembrando o posicionamento, né? Muitas vezes um simples coxim na base do occipício é possível para conseguir essa posição otimizada. Muitas vezes a gente precisa de vários lençóis, vários coxins para conseguir. E como é que eu sei que eu consegui essa posição olfativa, essa posição sniff position? A gente olha de perfil o paciente, se você traçar uma linha imaginária entre o meato acústico externo, o pavilhão auditivo e o externo do paciente, se você conseguir alinhar esses dois pontos, a sua posição provavelmente é uma posição muito próxima da sniff position, uma posição otimizada tanto para a ventilação do paciente como para qualquer manobra de intubação. Tá? Então isso é super importante para o sucesso. Algumas vezes a gente precisa utilizar alguns outros equipamentos. O bougie é um equipamento extremamente útil, disponível, barato. Ele é um catéter plástico, né, que ele tem uma certa tensão, e a pontinha dele, a extremidade distal dele, ela tem uma angulação de mais ou menos 30, 35 graus. Essa pontinha tem uma memória, mesmo que você tente retificá-lo, ele volta naquela posição original. E ele, como ele é uma guia bastante longa e fina, ele te ajuda na hora de introduzir. Né? Muitas vezes a gente não consegue levar o tubo, né, por conta da memória do tubo ou da flacidez dele, você não consegue levar o tubo e fazer uma curvatura
que consiga entrar na via aérea. O bugie ele é fininho, ele tem essa tensão, através daquela inclinação você consegue introduzir ele dentro da cavidade oral, dentro do espaço traqueal. E você tem um sinal positivo que você conseguiu fazer, posicionar ele adequadamente. Conforme você introduz ele dentro da traqueia, a pontinha, a extremidade anterior bate nos anéis traqueais. Esse choque com os anéis traqueais, ele dá uma vibração que é sentida na extremidade mais proximal. Alguns autores até dizem que dá até para ouvir um clique na hora desse choque, ele dá até uma vibração sonora. Eu vou ser sincero para vocês, eu ouvi esse clique 2 vezes só, né? Não é tão comum, mas a sensação tátil é nítida, né? E quando ele não está no lugar correto, ele desce para o esôfago, é como se você introduzir uma sonda, ele não bate nada, não tem nenhuma sensação, tá? Tem na figura, esse modo, às vezes a gente pode utilizar o bugie de uma forma solo, né? Só ele, depois ele dentro da traqueia ele serve de guia para a introdução do tubo, ou usar esse posicionamento, né? Você já veste o tubo e faz essa posição que eles chamam de posição de D, um D grip. Então facilita, principalmente quando você não tem ninguém para te ajudar, você consegue fazer a introdução do bugie e logo depois introduzir o tubo. Perfeito. E a videolaringoscopia, né? Então a gente pode utilizar uma laringoscopia direta, mas a videolaringoscopia vai dar várias vantagens para otimizar, fazer com que essa intubação nesse paciente crítico, ela seja otimizada, ela tenha uma taxa mais alta de sucesso e ela seja feita de uma forma mais rápida. Então, a videolaringoscopia como método, como um primeiro método de intubação, ela está descrita já ela está descrita em vários algoritmos, né? E no algoritmo da ASA 2013, ela aparece aqui como uma indicação. Você faz uma avaliação do seu paciente inicial. Se você julga que esse seu paciente tem critérios de dificuldade de intubação, você pode utilizar o vídeo como uma primeira indicação, na primeira tentativa para otimizar essa intubação. Se o seu paciente, você induziu esse paciente, ele não tinha aqueles critérios, você é um paciente borderline, você induziu, e você se deparou com um cenário onde você não conseguiu intubar esse paciente. Você usou uma laringoscopia direta e não conseguiu intubar esse paciente. Mas o seu paciente ventila, ou seja, você está num cenário não urgencial. Tá? É um cenário que precisa de atenção, mas não é um cenário de emergência. Esse paciente ventila, você consegue oxigenar esse paciente. Nesse ponto, qual que é a recomendação do algoritmo da ASA, da Sociedade Americana? Falhou a intubação com a laringoscopia direta, você muda a técnica. E uma das técnicas preconizadas é o quê? Um videolaringoscópio. Tá? O videolaringoscópio é um dispositivo relativamente novo, então ele surgiu nos anos 2000, então só tem 20 anos. Né? Nesses 20 anos, vários equipamentos apareceram e cada vez mais eles vêm agregando tecnologias, né? Tanto na qualidade da imagem, na ergonomia da tela. Né? E se a gente pensar na evolução, né? Os primeiros laringoscópios, né? Os laringoscópios que a gente conhece hoje, como o laringoscópio de Miller, surgiu em 1941, o Macintosh é muito popular em 43. Então a gente teve assim, um espaço de alguns anos, né? Vários anos onde eles surgiram, mas era a única opção que a gente tinha, né? Surgiram algumas outras opções com equipamentos tentando otimizar uma laringoscopia indireta, principalmente através de fibras e estiletes, mas o grande pulo do gato foi tentar acoplar toda aquela tecnologia de visualização indireta num dispositivo que a gente já utilizava, né? No formato de uma lâmina de um laringoscópio. E por que o videolaringoscópio tem otimiza essa laringoscopia, tem essas vantagens? Porque a gente passa a ter uma visualização indireta. Você não precisa mais olhar na cavidade oral e tentar posicionar o paciente para ter um alinhamento de eixos que sejam mais ou menos confluentes e facilitem a visualização das estruturas. Através do método de captação de imagem, é um método indireto. Né? É uma lente, é um jogo de espelhos, é um microchip,
é uma microcâmera posicionada normalmente no terço médio ou no terço distal da lâmina e vai trazer aquela imagem da extremidade distal da lâmina para uma tela ou para um ocular, e isso vai facilitar o posicionamento do laringo e vai facilitar a progressão do tubo. Tá? Então a gente tem um campo visual melhor quando a gente utiliza um videolaringoscópio. Normalmente isso está relacionado ao quê? Se você tem uma boa visualização, a força que você utiliza para fazer a manobra é menor. Normalmente isso também está relacionado a menor número de traumas pela manobra da laringoscopia. Os videolaringoscópios, de uma maneira geral, e principalmente na anestesia, eles estão relacionados a uma taxa de sucesso na primeira tentativa maior, mesmo com alguns operadores inexperientes. Né? Vários trabalhos mostram que quando o médico ou o operador, o socorrista, ele treina primeiro com o videolaringoscópio, ele tem uma curva de aprendizado menor do que quando faz a laringoscopia direta. Por isso, ele é muito, muito útil em ensino e treinamento. Quando você vai tentar ensinar uma técnica, principalmente a técnica da laringoscopia direta para o paciente, ele faz uma laringoscopia, é um procedimento solo, né? O aluno, o residente, ele faz a laringoscopia, basicamente só ele consegue identificar ou visualizar a cavidade oral. Quando você tenta visualizar, já saiu daquela posição. Ao passo que quando a gente faz uma manobra com videolaringoscópio e você tem aquela imagem é compartilhada, você pode dar orientações, você pode fazer correções, e isso ajuda no aprendizado. Né? Grande parte dos videolaringoscópios, eles não precisam da extensão cervical. Então, pacientes que chegam com trauma de coluna, colar cervical, instabilidade cervical, os vídeos também são uma boa indicação. Mas todo equipamento tem vantagens e desvantagens. Né? Quais são as limitações dessas técnicas com o vídeo? É o próprio equipamento. Então, você pode contar com falhas do equipamento, desde falha por desgaste, falha se funcionar com bateria, a bateria você não checou e a bateria se esgota. Né? A luz solar, ela atrapalha. Então, vou mostrar um vídeo para vocês onde a luz da sala ela reflete na tela e dá um pouco ofusca um pouco a visão. Ou seja, problemas técnicos inerentes ao equipamento que você está utilizando. Existe o risco de trauma, mas não por conta de força da manobra. Quando você faz a videolaringoscopia, você tem a imagem na tela das estruturas da glote. Só que a progressão do tubo, né, tem um ponto cego. Você observa a progressão do tubo por visão direta, ele entra dentro da cavidade oral, mas tem um ponto cego que é quando você perde a visão da ponta do tubo e essa ponta do tubo não aparece ainda na tela. Esse espaço onde o tubo vai sem você visualizar, você pode acontecer algum trauma por você forçar e lesar alguma estrutura que está no caminho. Pode ser uma mucosa, pode ser um tecido linfóide, um adenoide, uma amígdala. Então, é preciso bastante cuidado na progressão do tubo quando a gente faz videolaringoscopia. Tá? E tem alguns calcanhares de Aquiles, como, por exemplo, secreção, sangue, qualquer tipo de coisa que possa grudar na lente e obstruir a sua visão, né? Como essa imagem aqui embaixo, vocês percebem que praticamente anula muito das vantagens da visualização. Né? Então, a gente precisa algumas técnicas para tentar evitar embaçamento também. Você trabalha com muitos equipamentos, tem um sistema anti-embaçante. Por quê? Porque o equipamento fica exposto na sala de cirurgia ou no ambiente onde você está. Muitas vezes o ambiente é refrigerado, tem um ar-condicionado funcionante. Quando você introduz na cavidade oral do paciente, esse choque térmico faz um embaçamento da lente e você não consegue ver nada. Então, uma dica é, se você estiver num ambiente muito, muito, muito refrigerado, pega uma cubarrinha ou uma cúpula, coloca soro fisiológico aquecido, né? E pode colocar a ponta da lâmina ou a ponta próxima à lente e deixar ela ali alguns segundos, né? alguns 10, 15 segundos. Isso daí vai evitar esse choque, fazer um pouco de aquecimento da lâmina e você faz a introdução. E surgiram vários equipamentos, né? Cada um com alguma característica diferente. E vários autores tentaram classificar eles. Então, essa é uma tentativa desse autor, nesse trabalho no Anesthesiology.
E eu acho ela muito confusa, então vamos tentar resumir isso para vocês nas características mais importantes. Então, uma das características mais importantes é qual o posicionamento da câmera em relação à lâmina. Se você tem um equipamento onde a sua câmera, o seu ponto de captação da imagem, está localizado mais no terço distal da lâmina, ou seja, mais próximo da ponta da lâmina, é lógico que você vai conseguir enxergar aquelas estruturas que é a ponta da lâmina, ou seja, aquelas estruturas mais profundas, aquelas estruturas mais anguladas. Então, esse equipamento vai ser um equipamento interessante se você tem um paciente com limitações de extensão ou algum tipo de limitação que pode ser uma viéria difícil. Alguns equipamentos, eles têm o ponto de captação mais no terço proximal, mais próximo ao cabo do dispositivo. E a imagem que você observa na tela ou na ocular é muito próxima à imagem que você vê na cavidade oral. Aí você vai me perguntar, mas esse equipamento então não foi feito para viéria difícil? Eu falar, não foi feito para viéria difícil. Ele foi feito para várias outras coisas, para fazer diagnóstico, para tirar fotos, fazer documentação, mas não vai ser útil, por exemplo, se você precisa de um paciente que tem uma limitação de extensão cervical, você precisa fazer a curvatura da língua. Então é importante saber as características do equipamento que você tem para fazer a indicação precisa dele e ele funcionar. Alguns equipamentos, o seu tubo ele vai totalmente solto, né? Ele vai paralelamente à lâmina e ele vai progredindo e você vai comandando a progressão, né, de uma forma livre. Alguns equipamentos eles têm uma canaleta, eles têm um canal, eles têm um trilho lateral acoplado na lâmina e o seu tubo traqueal ele já vai correr dentro dessa canaleta. Então, nesse ponto, você só vai poder comandar o tubo para frente e para trás. Né? Não tem nenhum tipo de movimento rotacional que você faz. Então, é super importante para esses tipos de equipamento o posicionamento adequado dele. O que vai dar a taxa de sucesso alta é o adequado posicionamento desses equipamentos e aí sim, o ângulo de saída do tubo é um ângulo adequado. E o tipo de monitor que você tem, o tipo de tela, o tipo por onde você vai observar essas imagens. Tem alguns equipamentos onde você precisa ter uma ocular, você precisa aproximar para visualizar. Outros equipamentos você tem uma tela acoplada ou uma tela que pode ser ligada a cabos e eles estão mais distantes. Ou seja, mas é uma tela que é compartilhada, todo mundo na sala pode visualizar. Então, acho que essas três são as três características mais importantes que a gente precisa entender quando você vai escolher, quando você vai indicar um equipamento. Agora, uma característica importante são o tipo de lâmina e o tipo de angulação dessa lâmina. Existem lâminas que elas têm um design, elas têm uma angulação muito semelhante a uma lâmina de Macintosh, né? E outras lâminas não, elas são hiperanguladas. Propositalmente, elas fazem uma curvatura mais acentuada, tentando realmente conseguir fazer essa curvatura da base da língua. Então, essas lentes, esses dispositivos, essas lâminas e esses dispositivos hiperangulados, eles se adaptam muito bem a necessidades de dificuldade de intubação, né, por limitações de mobilização cervical. Então, são as lâminas que a gente indica em pacientes com viéria difícil. Tá? Como a lâmina ela é hiperangulada, é fácil a gente entender que o seu tubo, né, o seu tubo ele tem uma memória, ele tem um formato que ele vem na embalagem, ele tem uma curvatura. Só que essa memória ela não é hiperangulada. Quando você usa um dispositivo com uma lâmina hiperangulada, você está tendo aquela visualização perfeita. Só que o seu tubo ele não vai acompanhar aquela hiperangulação, ele não vai acompanhar o mesmo trajeto da lâmina. Então, obrigatoriamente, a gente precisa colocar algum guia, algum tipo de estilete, algum tipo de guia que faça com que a curvatura do tubo fique semelhante à curvatura da lâmina. Aí ele vai ser mais fácil, ele vai acompanhar aquele trajeto da lâmina e visualizando a extremidade distal do tubo, você faz a intubação de uma forma mais tranquila. Então, aqueles equipamentos, existem alguns equipamentos que vêm com a lâmina, com o estilete próprio, e quando não vem com o estilete próprio, a gente usa o estilete que a gente tem disponível, que são esses estiletes descartáveis, maleáveis, e a recomendação é sempre tentar moldar ele com a mesma angulação, né? Você molda ele dentro do tubo, e com a mesma angulação que da lâmina que você está trabalhando.
tá? Isso vai facilitar bastante a sua manobra. E por que a importância de acertar na primeira tentativa? Porque você precisa ter todas essas características. Porque o seu paciente não tem reserva clínica para aguentar várias tentativas, né? Esse paciente hipóxico que chega para você lá com 90 de saturação, se você tentar uma laringoscopia e não funcionar, na segunda laringoscopia essa saturação já está quase abaixo da capacidade do equipamento medir. Então, é importante a gente ser bastante assertivo. E isso, várias tentativas estão relacionadas a aumento de morbidade e até mortalidade do paciente. Isso, já desde 2004, o Dr. Thomas Morte, nesse trabalho clássico, ele provou, é um trabalho observacional, em que ele ficou na sala de emergência de alguns trauma centers, e chegava o paciente crítico que precisava de uma intubação. E ele começou a contabilizar quantas tentativas os médicos, os socorristas fizeram para conseguir essa intubação. E correlacionou o número de tentativas com o desfecho e a evolução clínica desses pacientes. E olha o que ele observou, que mais do que 2 tentativas, o risco relativo de hipoxemia aumentava 9 vezes. O risco relativo de hipoxemia severa 14 vezes. Parada cardíaca 7 vezes. Ou seja, você ficar tentando várias vezes a mesma tentativa, né, mais do que 2, 3, 4, 5 vezes a mesma laringoscopia, não vai funcionar. E o seu paciente vai ficando cada vez pior. Tá? Então, é importante limitar o número de tentativas. Se você tiver disponível, utilizar todos os recursos na primeira tentativa para que ela seja a mais assertiva possível. Outra vantagem do videolaringoscópio agrega segurança, né? Então, vários autores começaram a estudar isso, então isso era uma hipótese, né? Então, se eu não preciso chegar muito próximo da face do paciente, ou seja, a gente aumentou a distância entre a face do médico, do socorrista, da face do paciente, se você aumentou essa distância, logicamente a exposição ao aerosol vai ser menor, né? Esses autores, eles até chegaram a medir que, em média, na amostra que eles tinham, a distância média que você precisava para fazer uma laringoscopia direta era em torno de 15 centímetros. Já quando você usava um videolaringoscópio, dobrava essa distância, chegava a 30, 35 centímetros. Então, você ficava mais afastado da face do paciente, o risco de contaminação era menor. Surgiram essas caixas de acrílico na tentativa de fazer uma espécie de contenção mecânica da exposição do aerosol. Elas ainda geraram bastante discussões. Tem alguns autores que recomendam e acreditam, alguns outros autores dizem que elas não funcionam, que elas servem basicamente para concentrar o aerosol embaixo delas. Quando você for precisar, depois que você entubou o paciente, você vai tirar essa caixa de acrílico, você vai ficar com uma espécie de uma nuvem concentrada ali de vírus, que também contamina do mesmo jeito. Então, não tem uma diretriz um consenso em relação a elas, tá? Mas, para quem usa a caixa de aerosol, fazer a laringoscopia direta com a caixa de aerosol é muito difícil, tá? Então, eu acho que a taxa de sucesso e o tempo é muito grande. Então, se você se propor a usar uma caixa dessas de contenção, aí eu acho que recomendo que você utilize um videolaringoscópio para facilitar e acelerar essa intubação. E a videolaringoscopia, ela te dá essa característica, né? Você consegue visualizar as estruturas, tanto na introdução da lâmina, você vai fazendo uma laringoscopia diagnóstica das estruturas, o posicionamento dela, o posicionamento ideal não é um posicionamento de close das estruturas, né? Você não pode chegar muito perto delas, eu vou mostrar que isso causa falha. A fenda glótica, ela tem que ocupar ou o terço médio da tela, ou do que você está utilizando, ou ficar na parte superior. A imagem é quase como se fosse um Cormac 2 na laringoscopia direta. Então, aquelas imagens onde você tem um close muito próximo, né, um zoom daquelas estruturas, provavelmente você introduziu demais a lâmina. Isso vai atrapalhar a sua intubação. Como nesses casos. Então, uma série de tentativas de intubação onde você observa que ele introduziu a lâmina, só que está muito próximo, tá vendo? A gente está conseguindo visualizar quase todas as estruturas.
Quando acontece isso, não tem espaço para o tubo ter um ângulo de entrada positivo. O tubo vem descendo lateralmente a lâmina e ele aparece aqui no canto inferior da tela e acaba batendo na aritenoide direita, ou acaba batendo na corda vocal, ou acaba batendo no epiglote. E você vê que a imagem, né, ela está lá. Isso é um novo paradigma, né? Você tem a imagem presente, só que mesmo assim a intubação muitas vezes é difícil. O que isso acontece? É uma técnica ruim. Então o que precisa fazer? Você precisa recuar um pouco a lâmina, né, elevar ela um pouco, ter uma visão mais panorâmica e aí conseguir fazer a intubação. Né? Nesse outro vídeo aqui, vocês percebem, né, novamente, tem uma introdução muito... o operador introduz demais a lâmina, né, tá quase encostando a câmera aqui na epiglote, e aí demora, porque ele tem dificuldade de progredir o tubo. Até o tubo chegar aqui, ó, quantos segundos passaram. Aí quando ele chega, mesma coisa, bate na aritenoide direita, bate, bate, bate. Só vai melhorar quando ele reposicionar um pouquinho. E vocês veem que ele fica todo perdido, porque não tem espaço mais. Está tão próximo das estruturas que o tubo não tem espaço para progredir. E novamente, mesmo com o videolaringoscópio, se você não usar a técnica correta, olha a imagem que você tem. Né? Vocês percebem? Olha, não está vendo nada, mas ele está usando um videolaringoscópio. Então, você precisa usar equipamento correto, com uma boa indicação e saber usar esse equipamento. Tá? Então, o treinamento é super importante para qualquer equipamento que vocês utilizarem, pessoal. Tá? E aí vai cutucando até conseguir a intubação. Tá? Então, algumas dicas rápidas. Né? Primeiro é cuidado com a introdução da lâmina. É muito fácil, se a gente se descuidar um pouco, né, a lâmina é anatômica. Então, se você introduzir, ela vai chegar até as estruturas da glote e vai acabar empurrando, rechaçando, rebatendo tudo isso aí lá para cima. Então, naquela primeira foto, você vê que a imagem está muito próxima você tem quase um zoom das estruturas. O que significa? A lente, a captação a lente de captação ou o sistema de vídeo, ele está muito próximo das estruturas. E não sobra espaço para passar o tubo. Então, o que você faz? Recua um pouco a lâmina, suspende ela um pouco, e a imagem que você vai observar, o que é? É uma imagem quase parcial das estruturas da glote. Tá? Ela ocupa quase o terço superior da tela. Esse tipo de imagem se assemelha a um Cormac Lehane 2. E esse é o posicionamento ideal da lâmina. Com isso, você tem espaço para passar o tubo e você consegue uma boa intubação. O Dr. George Kovacs, ele é um socorrista de Halifax, do Canadá. Ele tem um blog super interessante, ele dá várias dicas e vários casos. Né? E ele descreveu um sinal que ele percebeu. Quando você introduz demais a lâmina, você consegue enxergar tanto as estruturas que você consegue enxergar até uma sombra do anel cricoide logo depois das cordas vocais. Então, é a imagem inferior na seta vermelha. Você vê que logo depois das cordas vocais você tem aquela membrana, aquela impressão meio branca ali na face anterior da traqueia. O que é aquilo? Aquilo é anel cricoide. Quando você enxerga, e aí ele chamou de sinal de Kovac, né? Quando você enxerga isso daí, significa que a lâmina está muito introduzida. Na parte superior, na foto superior, você vê que você não enxerga aquele sinal. Então, é um bom posicionamento da lâmina. O fio guia, eu já falei para vocês. Então, se você tem uma lâmina hiperangulada, praticamente é obrigatório usar o fio guia. Né? Moldar esse fio guia com uma angulação muito semelhante à angulação do dispositivo que você está utilizando. E um outro detalhe importante é o seguinte: o fio guia ele não entra dentro da traqueia. Tá? Ele serve para levar a ponta do tubo traqueal até próximas estruturas. Quando a extremidade distal do tubo chega próximo às cordas vocais, você retira o fio guia. Tá? Quando você retira o fio guia, a ponta do tubo traqueal cai. E essa queda faz com que ele entre mais fácil dentro da traqueia. Tá? Então, além de proteger, de você não introduzir uma estrutura metálica rígida dentro da traqueia, quando você faz esse recuo, a ponta do tubo acaba caindo e mergulhando dentro da traqueia.
vai facilitar a introdução do tubo. Tá? Então, lembre-se, cuidado com o fio guia, mas ele é muito útil. Aqueles dispositivos que são canulados, ou seja, tem esse canal lateral, normalmente a gente não utiliza fio guia, né? Porque o tubo ele vai todo protegido dentro desse canal, desse trilho, e basicamente você não tem comando vamos dizer assim, você não tem um comando uma sintonia mais fina do tubo. O único comando que você vai dar é para frente e para trás. Então, o ângulo de saída quem vai dar vai ser o terminal da canaleta ali. Então, o posicionamento do dispositivo ele é super importante. Não adianta querer ficar com uma imagem ruim, você querer mexendo no tubo, provavelmente você não vai ter sucesso. Tá? Então, uma técnica bastante interessante é essa técnica que chama back up. Você introduziu demais o dispositivo. Você está vendo a estrutura, mas o seu tubo acaba batendo. O que você faz? Você recua mais ou menos uns 10 centímetros do dispositivo, aí você eleva ele, faz uma manobra elevatória e reintroduz. Muito provavelmente você vai ter essa visão. Então, a primeira foto à esquerda superior, você tem uma lâmina muito introduzida, tá vendo? Quando você começa a recuar, você tem o afastamento das estruturas e aí logo depois cai a epiglote. Quando cai a epiglote, a ponta da lâmina fica localizada na valécula, aí você suspende o dispositivo e você tem uma visão plena das estruturas, só que aí com um ângulo de saída perfeito para o tubo. Tá? Então não adianta ficar mexendo muito no tubo quando você usa um dispositivo canulado. O que você faz? Recua ele, reposiciona, faz essa manobra back, up e faz a introdução do tubo. Falando um pouquinho de pediatria, né? Os pacientes pediátricos eles têm algumas características diferentes, tanto anatômicas como fisiológicas. Né? As principais diferenças anatômicas são o quê? O polo cefálico, né? A cabeça das crianças, proporcionalmente ao corpo, elas são muito maiores. Então, praticamente toda criança pequena ela é bastante cabeçuda. Ela tem uma proeminência occipital que faz com que o paciente na posição neutra ele não fique estável. Quando um paciente adulto, você induz esse paciente, ele dorme, ele fica inconsciente, a cabeça dele fica estável. A criança não, ela tende a cair para um dos lados. Então é importante você colocar uma espécie de um coxinho, algum tipo de rodilha na base do occipício, porque senão o tempo inteiro você vai ter que ficar mexendo ou equilibrando a cabeça da criança. A língua, ela ocupa um espaço muito maior na cavidade oral das crianças do que no adulto. Então a gente tem a classificação de Mallampati. Para crianças, essa classificação ela não é muito útil. Né? Existem até alguns autores que propuseram um Mallampati modificado. Né? Mas por quê? Porque a língua é grande e ocupa muito espaço, então esse Mallampati vai ser sempre um pouco ruim. Né? A laringe está localizada mais alta, mais ou menos um nível cervical mais alto. Enquanto a laringe dos adultos está localizada na altura de C4 e C5, nas crianças até 5, 6 anos, o que você observa? Você observa que ela está localizada entre C3 e C4. O que isso significa? Significa que quando você faz uma laringoscopia, você tem que vencer a curvatura da língua. Para você conseguir visualizar as estruturas da glote, você vai ter que angular um pouco mais. Então, a laringoscopia nas crianças, ela também é um pouco mais difícil. Tá? E a porção mais estreita, vamos dizer, o estrangulamento da via aérea das crianças não é o espaço entre as cordas vocais, como no adulto. É na altura do anel cricoide. Tá? Então, cuidado na hora de escolher o tubo traqueal, né? Porque aquela ideia de você fazer uma laringoscopia, olhar e tentar estimar o tamanho, o calibre do tubo, não dá, porque praticamente você não consegue enxergar o anel cricoide, você não consegue ter essa visualização nem na laringoscopia direta e muito menos na videolaringoscopia. A epiglote é um outro problema. Né? Então, nos pacientes pediátricos, essa epiglote é uma epiglote com pouca cartilagem, ela é friável, ela tem essa forma de ferradura, uma forma da letra ômega grega, e ela tende ela tem poucos ligamentos formados, ela tende a desabar e ocluir a entrada da via aérea. Já nas crianças maiores e nos adultos, ela tem esse formato de tenda, ela é mais plana e os ligamentos são mais estabelecidos. Né? Então, mesmo que o paciente esteja sedado, ela
ela cai, mas ela não obstrui totalmente a entrada da via aérea. Isso faz com que facilite a sua ventilação. Então, as crianças, por conta disso, a laringoscopia é mais difícil, a gente acaba tendo que suspender com a ponta da lâmina a epiglote. Você vai ter que realmente posicionar a ponta da lâmina embaixo da epiglote e suspender ela e possibilitar a intubação. Com tudo isso, os videolaringoscópios são bastante úteis na pediatria, né? Com todas as características de dificuldade, né? O que a gente faz? A gente tem os problemas de elevação da epiglote, então a gente visualiza ela mais facilmente e faz a elevação. O espaço muitas vezes é limitado, então a gente tem videolaringoscópios com lâminas extremamente finas que podem ser introduzidas. O ponto cego ainda é um problema, em crianças é mais grave ainda, porque as lesões acontecem mais facilmente. E uma dica é, se você está tendo dificuldade de introduzir, porque a cavidade oral é muito pequena ou a língua é muito grande, uma dica é fazer um jaw thrust. Você pede para um auxiliar fazer uma tração da mandíbula, né? Isso faz com que a língua se descole da parede posterior, ela vem um pouco mais para frente, junto com a mandíbula, cria um pouco mais de espaço para você fazer essa sua laringoscopia. E essa é uma imagem, né? Então você vê que a epiglote ela tá molenga ali, né? Conseguir uma boa visualização muitas vezes é difícil e ter bastante cuidado com a intubação. Esse é um trabalho bastante interessante, né? Da Fiona Kelly e do Tim Cook, que são dois autores britânicos também, e é uma espécie de vários, eles fazem uma reflexão sobre vários conceitos e vários pontos sobre os prós e contras do uso do videolaringoscópio. E o que eles falam? Eles são defensores do uso do videolaringoscópio em todas as intubações, né? Eles são ferrenhos defensores, só que eles fazem algumas críticas. A experiência com a laringoscopia direta, ou seja, com a lâmina Macintosh, ela não é transferida para o videolaringoscópio. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, né? A videolaringoscopia é uma outra técnica, você precisa entender essa técnica, respeitar esses detalhes que eu falei para você e aprender essa técnica. Você vai ter uma curva de aprendizado. Não dá para você é um exímio intubador com a lâmina Macintosh. Mas a primeira vez que você pega um videolaringoscópio, vai ser mais difícil, vai ser mais lenta a sua intubação. A habilidade de um modelo de videolaringoscópio não é idêntica aos demais. Ou seja, você tem um novo dispositivo. Você já conhecia aquele dispositivo, você já teve uma curva de aprendizado. Recebeu um novo dispositivo, você vai ter que aprender de novo a fazer a laringoscopia, ver quais são os detalhes mais úteis para ele. A boa visualização das cordas vocais não garante a intubação. Vocês viram pelos vídeos, né, que nem sempre você tem uma boa visualização, é tão fácil. Nem sempre o buge é uma solução. Quando a gente utiliza o buge na laringoscopia direta, ele é muito útil. Mas quando você usa uma lâmina hiperangulada, o seu buge não vai fazer aquela angulação da lâmina. E muitas vezes ele não vai conseguir chegar e te ajudar. E escolher o videolaringoscópio correto para cada caso. Tá? Só como últimas mensagens, gente, cuidado com as informações que vocês recebem. Tá? Nessa época de pandemia, a gente tem também uma pandemia de informações, um excesso de informações. Algumas vezes, algumas diretrizes, alguns guidelines, eles são mal interpretados. Então, por exemplo, no começo, em várias discussões clínicas, aparece esse tipo de conceito. É proibido ventilar os pacientes com Covid-19. É lógico, não é. Se você puder evitar essa ventilação, você diminui o risco de aerosolização, diminui o risco de contaminação. Isso é lógico. Mas se você tem um paciente crítico, que você não conseguiu intubar, não conseguiu ventilar, é lógico que você precisa ventilar esse paciente, senão ele vai morrer ou vai ter um trauma grave, né? Uma lesão cerebral anóxica. Então, cuidado com as recomendações, cuidado com interpretações erradas, senão o resultado pode ser um resultado desfavorável. Tá? E, só falando rapidamente sobre a extubação traqueal, do mesmo jeito que o vídeo ajuda a gente na intubação, ele também pode ajudar na hora da extubação. Foi uma intubação muito traumática, então você pode pegar, antes de fazer a extubação, fazer uma laringoscopia diagnóstica, né? Ver se está tudo funcionando, se a corda vocal está funcionando, se tem alguma lesão muito grave, se tem muito edema. Você pode suspender a sua extubação, né? Ou postergar a sua extubação. Os videolaringoscópios são ótimos quando você precisa fazer uma troca de tubo na UTI. Então, aquele seu paciente está em ventilação mecânica grave, teve uma perfuração do cuff,
e está vazamento e o ventilador não está funcionando. Então você pode utilizar um videolaringoscópio e fazer essa troca sobre uma visão indireta, é mais fácil, é mais interessante. Tá? E alguns métodos de barreira têm sido preconizados, então plásticos ou algumas tendas que fazem alguma espécie de barreira, ou mesmo aquela caixa, na hora da extubação, podem ter algum tipo de vantagem. Parece que são muitas coisas para discutir, né? E vários autores têm opiniões diferentes, mas parece que um consenso é o seguinte, que a maior parte dos profissionais de saúde se contamina não na hora da manipulação da via aérea, mas na hora da desparamentação dos EPIs. Então, cuidado na hora da desparamentação. É o momento onde você já passou um estresse, você relaxa um pouco e nessa hora você se descuida e acaba se contaminando. Então, essa é uma mensagem. Concluindo, gente, as técnicas alternativas, como a videolaringoscopia, elas estão presentes, então você precisa conhecê-las e praticá-las. Tá? Quando você tiver um evento grave, um evento crítico, você já tem expertise, você já tem experiência com elas. Os métodos ópticos são cada vez mais presentes para a via aérea difícil e no treinamento, e o sucesso depende do conhecimento e da técnica correta. Eu agradeço muito a atenção. Esse aqui é o meu e-mail pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quiser alguma foto, alguma coisa, é só mandar um e-mail, eu respondo para vocês. Tá? E a gente preparou, né, uma forma de intercâmbio, a gente saber a opinião de vocês também. A gente preparou algumas perguntinhas rápidas, vocês vão poder responder pela janelinha que vai aparecer aí para vocês. Tá? E vou ler rapidamente, então vocês já podem ir respondendo aí, respostas bem rápidas, sim ou não, só para a gente entender como é que é o contexto onde vocês estão trabalhando e como a gente pode ajudar. Primeira pergunta é se você tem disponível um videolaringoscópio no seu local de trabalho. Tá? Vocês podem ir respondendo aí. A segunda pergunta é se você considera que tem treinamento suficiente para utilizar um videolaringoscópio em uma situação clínica de estresse, como uma intubação em paciente hipóxico grave, um paciente COVID positivo grave. E a última pergunta é se você considera que uma intubação com videolaringoscopia ela pode ser mais segura, né, para o profissional de saúde se ele utilizar um videolaringoscópio nesse paciente contaminado, nesse paciente positivo, nesse paciente crítico. Então, a gente vai dar uns tempinhos aí para vocês responderem e a gente discute um pouquinho isso daí. E aí as meninas vão ver se tiver alguma pergunta aí da plateia, a gente também pode responder daqui a pouco. É importante saber esse tipo de feedback, né, porque os videolaringoscópios eles estão cada vez mais presentes e nesse contexto de pandemia eles viraram uma espécie de Superman, né? Então muita gente acha que tem um videolaringoscópio já não tem mais problema de intubação, né? Mas eu mostrei para vocês nos vídeos que você precisa saber aquele equipamento, conhecer a técnica adequada, né, para realmente ter sucesso e ter esse alto desempenho, principalmente nessas situações mais críticas. Que tal? Vocês acham que a gente pode ver o resultado já? E aí, meninas, vamos ver o resultado? Podemos. Vou compartilhar agora com vocês o resultado. Ótimo. Então ó, isso é super bacana, né? Se a gente, talvez se a gente tivesse feito esse webinar alguns anos atrás, né? Essa primeira resposta aqui não fosse tão grande, né? Então a gente tem 94% dos colegas que estão assistindo, eles têm acesso a um videolaringoscópio no seu ambiente de trabalho. Isso mostra o alcance desse dispositivo, né? Que ele já ficou um dispositivo que não é mais um luxo, né? Ele é uma necessidade, ele tem indicações precisas e nessas indicações precisas ele funciona muito bem, né? Você considera que o treinamento tem treinamento suficiente? Então a gente está quase empatado, mas uma leve vantagem é não considero. Talvez seja uma justificativa disso, né? Seja que talvez uma boa parte desses colegas não utiliza frequentemente o equipamento, né? Utiliza só talvez em situações de urgência ou em situações mais críticas, né, paciente com via aérea difícil ou alguma limitação da extensão cervical, e isso não deu tempo para ele ganhar essa expertise. Então, tem vários trabalhos, né, principalmente na Coreia do Sul e também no Reino Unido, o Tim Cook tem um desses trabalhos, que o que ele fez?
ele pegou um videolaringoscópio e combinou no serviço dele lá no hospital, e ele ficou uma semana onde todas as laringoscopias eram feitas com aquele dispositivo. Ele tirou o laringoscópio direto e deixou uma semana o pessoal treinando com aquele dispositivo, né? E depois aí ele deu a opção para o pessoal de novo fazer a laringoscopia direta. E aí uma grande maioria que era adepto da laringoscopia direta passou a ser um fã da videolaringoscopia. Eu entendo que a gente tem limitações, né, por conta de preço, de condições, de fontes pagadoras, mas eu acho que isso é uma tendência que no futuro a gente vai ter cada vez mais disponível esses equipamentos. E aí, Carol, só o último resultado eu não consegui ver. A última pergunta, você consegue colocar? Ah, joia. E aí a terceira, você consegue ver para mim? Eu não consigo ver aqui qual foi o resultado da terceira. Sim, você considera uma intubação com videolaringoscópio mais segura para os profissionais de saúde em pacientes COVID-19 positivo? 88% disseram que sim e 12% disseram que não. Então, a gente tem realmente algumas condições, né, principalmente o distanciamento, né, a face do operador, do laringoscopista, da face do paciente, né? Eu acho que isso realmente é inegável, né? Você tem um espaço maior, você tem um pouco mais de distância, né, daquela fonte geradora do aerosol. Eu creio que isso é um fator importante, né? E acho que a visualização, eu acho que outro ponto do videolaringoscópio é uma coisa que chama consciência situacional. Quando você faz uma laringoscopia e você tem uma tela compartilhada, as pessoas do teu lado, elas estão entendendo a sua manobra, e mesmo quando você tem algum tipo de dificuldade, só de olhar aquilo ali, se for uma pessoa treinada, ela já consegue antever uma manobra ou algum tipo de equipamento para te ajudar. Então, essa consciência situacional faz com que todo mundo entenda o que esteja acontecendo e faz com que a manobra seja mais rápida, seja mais efetiva, o paciente sofra menos risco, menos trauma. Então, eu acho que isso também é um critério bastante interessante aí sobre o uso do videolaringoscópio. A gente tem alguma pergunta, meninas? Doutor Malito, primeiramente, muito obrigada pela apresentação. Todos aqui estão comentando, excelente apresentação, parabéns. Obrigado. Tem sim uma pergunta no Q&A, se eu puder responder. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas vamos para essa pergunta aqui. Você acredita que está na hora de aposentar o laringoscópio convencional e só utilizar videolaringoscópios? A pergunta veio anônima. Bom, isso daí foi tema de um pró e contra no Copa, né, o Congresso Paulista de Anestesia, acho que 2 anos atrás, né? Então, eu acho que ainda não. Primeiro, por quê? Primeiro ponto, nem todo mundo tem acesso ao videolaringoscópio. Depois, aquela segunda pergunta, nem todo mundo tem treinamento com o videolaringoscópio, né? Então, eu acho que os dois equipamentos, né, tanto o laringoscópio direto e o videolaringoscópio, eles vão ficar algum tempo ainda compartilhando espaços, né, talvez sem tanto conflito entre um e o outro. Eu acho que a gente está num momento social de conflitos, né? Então as coisas são ou você é de um lado ou do outro. Então eu acho que os dois eles vão ficar algum tempo ainda vivendo de uma forma mais harmônica, e eu acho que num futuro onde as pessoas tiverem mais treinamento, mais acesso, mais familiaridade com os dispositivos com vídeo, eu acho que a tendência é que elas vão preferir esse tipo de dispositivo. Um outro detalhe é o seguinte, o Dr. Richard Levitampo também falava o seguinte, né, que é aquele socorrista de Baltimore. Ele fala o seguinte, que toda técnica a gente precisa, a segurança, ela é a redundância. Então, eu preciso sempre de 2 equipamentos para fazer alguma coisa. Eu preciso de uma técnica e preciso de um substituto. Se essa não funcionar, eu já tenho uma pronta para funcionar. Então, eu acho, quando o videolaringoscópio falha, e você faz aquelas técnicas de correção e não funciona, quem vai fazer o backup, quem vai ser o resgate, é o laringoscópio direto, né? Isso já está bem estabelecido. E quando o laringoscópio direto falha, às vezes o vídeo é o resgate. Então, um complementa o outro.
Então, eu acho que eles ainda vão conviver bastante tempo juntos ainda. E a gente precisa ter treinamento, né? Precisa ter habilidade, expertise nas duas técnicas, ponto. Porque uma completa a outra. Tá certo. Pessoal, nós passamos aqui um pouquinho o horário. Fiquem tranquilos porque as perguntas que vocês enviaram, se não foram respondidas, serão. Nós vamos encaminhar para o Dr. Maurício, a resposta dele a gente encaminha para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Dr. Malito, muito obrigada pela palestra. Excelente palestra. Ok. O pessoal já deixa aqui o convite para a próxima semana, terça-feira, teremos ventilação mecânica no Covid-19, então vocês receberão um convite, também estará disponível o convite na página Medtronic Brasil no LinkedIn, ok? Obrigada e vamos encerrar. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todo mundo. Obrigado pela atenção.